Paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de nós, nessa noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e o primeiro culto depois de março, quando nós paramos, né, e tem igrejas aí que faz hora que já estão com culto, e nós viemos orando por isso, né. Gostaria de convidar os irmãos, que o Senhor então nos proteja, né. Gostaria de convidar os irmãos para fazer a leitura do Salmos 95. Abra sua Bíblia aí. Quem tem a liturgia já vai adiantando para nós, abrindo as Bíblias, tá bom? O Salmos de número 95, eu vou ler aqui. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. É um convite a todos nós, que conhecemos ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Outros salmos, agora nós vamos ler alternadamente, aproxime aí mais para frente um pouquinho, Salmos de número 100. Abra a sua Bíblia, vamos ler alternadamente, hino de ingresso ao templo, salmos de ações de graças. Eu leio os irmãos, o seguinte, nós vamos até o versículo de número 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos colocar de pé, irmãos. Louvarmos esse Deus que nos criou, que nos ama. Hino de número 4, culto à Trindade. Louve o nome do Senhor. Sofreu o cabal suplício.
Vamos ler Isaías capítulo 1, de 18 a 20. Isaías 1, de 18 a 20. Isaías 1, 18 a 20 é o convite da graça do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Podemos nos assentar, irmãos? Então aqui, nós somos pecadores, todos nós, estamos lutando até aquele dia que Cristo vai voltar. E como que é forte essa luta, né? Nós somos tentados pelo diabo, né? Pelo mundo e por nós mesmos. Hebreus vai dizer que pelas nossas próprias cobiças. E nós então, só temos uma coisa, e o Senhor não vai virar as costas para nós quando nós confessamos a Ele os nossos pecados. E o Isaías aqui, o profeta Isaías vai dizer: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, convido a todos nesse momento a se colocar na presença do Senhor, o único capaz de perdoar pecados, né? E confessa, fala a Ele o seu pecado, e Ele vai perdoar. E nós poderemos, então, daqui a pouco, participar da ceia do Senhor, todos nós, e estarmos na presença dEle. Não fuja da mesa, é melhor confessar do que a gente não, melhor fugir de Deus. Então, abaixe a sua cabeça e confessemos nossos pecados ao Senhor. Ao irmão Silvirã, que faça uma oração audível, confessando os nossos pecados diante de Deus. Amém, Senhor. Sim, Deus. Amém, Deus. Verdade, Deus. Sim. Amém. Sim, Deus. Amém. Amém. De pé mais uma vez, irmãos, cantemos o hino de número 74, ainda dentro da confissão de pecados, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou.
Gostaria de passar a palavra aos irmãos para a gente cantar os cânticos espirituais. Testando, 1, 2, 0, som. Graças a paz, irmãos. Alguns ajustes técnicos aqui, mas vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Depois de tanto tempo, né? Nós gravamos os áudios para louvarmos os irmãos em casa e nós aqui, mas hoje nós temos a alegria de estarmos aqui com os irmãos para junto nós louvarmos a Deus nesta noite. Então vamos cantar aí com bastante alegria. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor.
foi morto o Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim, e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Na cruz amaste a mim, e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, graças nós te damos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, em tua casa, junto com os irmãos, em comunhão e com aqueles irmãos que estão acompanhando de casa, ó Pai. Pedimos neste momento que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, ó Pai. Venha com a tua palavra, ó Pai, nos encher, ó Pai, nos dar, ó Pai, as tuas bênçãos, a esperança que só existe no Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, seus lares, suas famílias, ó Pai, e que a cada dia nós possamos, ó Pai, louvar ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, e com alegria, ó Pai. Mais uma vez queremos agradecer, ó Pai, por estarmos aqui em Tua casa, para louvar e para juntos, ó Pai, aprendermos a Tua palavra e glorificar o Teu nome, ó Pai, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Podeis sentar, irmãos. Então, irmãos, ata de número 090, do dia 19 de outubro de 2020, o conselho, então, se reúne e um dos pontos ele é escrito assim: Pastor Bento informa o conselho, desejo dos irmãos Silvio Irã e Maria do Socorro de fazerem parte do rol de membro da Quinta Igreja. O conselho, então, toma conhecimento e verifica com os irmãos uma data oportuna para receber os referidos irmãos e, claro, que lança também na ata todas essas informações dessa ficha que ele preencheu, né? Então, nós vamos aqui lançar na ata tudo isso, vai ficar registrado para que dia
o dia que pedirem alguma informação, nós então temos registrado em ata de número 090. Então, já conversamos, já falamos, né? O irmão que tem colaborado com a gente, tem estado aqui há muito tempo. Até eu fui na casa dele, ele falou, nós conversamos a respeito disso e eu esqueci de dar um retorno, né? Porque já pensando assim que ele já era da igreja. Então não precisava, que nem o irmão Zé também falou, né? Então, é uma grata satisfação receber os irmãos aqui, de acordo com a nossa Constituição, artigo 16, letra E. Tá bom, irmãos? Então, tudo embasado na Constituição. Então, nós queremos, então, também, o nosso irmão já respondeu várias perguntas para nós, né, o conselho, e nós também, então, gostaríamos que os membros ficassem de pé, e aqui vocês estão com o seu mais novo irmão. Olha para ele, olha para ela, né? E uma das frases que o Silvio fala, que ele, assim como o pai do Caio também falava, que é uma obra interminada, né? O Senhor não terminou a obra nem nele, nem nela e nem em nós. Então, Ele está trabalhando ainda. E nós somos os irmãos mais velhos, né? Não estou dizendo que você é mais velho do que ele ou ela. Eu quero dizer que você é mais velho aqui na igreja. Então, nós vamos, então, perguntar à igreja, e vocês vão responder para mim, tá bom? Presta atenção aqui, a igreja. Como eu já disse, eles já responderam para nós. E nós, ou vocês membros, eu estou me incluindo também, desta igreja, reconhecem e recebem os nossos irmãos, Silvio Irã e Maria do Socorro, como nossos irmãos, desde já, fazendo parte do rol de membros da 5ª IPB, tendo direitos e deveres. Sim, irmãos? Mais ainda, e ainda, não só receber é fácil. Agora vem a segunda parte que eu acho que é mais difícil, vocês lembrarem deles nas orações. E ainda prometem, irmãos, tributar-lhes honra, animá-los, né? Porque nem sempre a gente está animados. Vocês prometem ainda orar com eles e por eles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Prometem? Então, irmãos, diante disso, nós gostaríamos então de estar fazendo oração e gostaria que você pudesse, como povo de Deus, como santo do Senhor, né? Dá um medo de chamar alguém de santo quando leva no pé da palavra, mas você pode levantar a sua mão e abençoar o seu irmão e nós estaremos então dessa forma já recebendo esses irmãos. Oremos. Deus, aqui estão os nossos irmãos, os teus filhos. E aqui, ó Pai, como nós prometemos, como eles já também conversaram conosco e prometeram, nós, ó Deus, queremos estar junto com eles, como irmãos mais velhos. Nós queremos, ó Deus, cuidar deles, orar com eles, animá-los, ó Deus, estar junto com eles, para que também possam crescer junto com a gente. E é claro que da mesma forma também a recíproca será verdadeira. Nós queremos, Pai, agradecer, porque o Senhor tem cuidado deles, tem cuidado de nós, e assim, ó Deus, continue a abençoá-los. Nós somos ainda, Senhor, pessoas ainda inacabadas, no sentido espiritual. Pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando, cuidando de nós, assim como do Silvio Irã e da Socorro, Pai. Abençoa, Senhor, eles nesta igreja, e que nós também possamos abençoá-los, e dessa forma sermos abençoados juntos, como a comunidade do corpo de Cristo, onde um é mão, outro é olho, outro é ouvido, outro é o pé, e assim, Senhor, cada um fazendo as suas tarefas, como lhe convém. A igreja de Cristo, ela cresce em comunhão e em número. Nós agradecemos por esses irmãos, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, e nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir ao irmão Zé que, em nome do conselho, desse as boas-vindas aos nossos irmãos. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, agora passemos à ceia do Senhor. Gostaria de convidar, o irmão José já fica por aqui. E para diminuir bem hoje, nós temos número reduzido, não podemos aglomerar muito. Vou convidar o nosso irmão Jorge para também nos ajudar aqui. Só os dois, para nos ajudar aqui na distribuição do cálice do Senhor. Gostaríamos de dizer que nós estamos em um momento de
de novos aprendizados, né? E nós ainda estamos entrando no embalo de como fazer o culto, de como fazer a ceia. Pode descobrir. De como fazer a ceia, né? E nós aqui tentamos fazer alguma coisa. Os irmãos, então, nós vamos pegar esse aqui, para distribuir. Então, nós tentamos embrulhar, né? E os irmãos estejam aí, então, nessa nova etapa da igreja, tá bom? Entendendo esse momento nosso. Então, irmãos, nós já confessamos os nossos pecados, estamos prontos para participar da mesa do Senhor. E dizer, mais uma vez, que como pecadores, a gente jamais seria digno. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e sua graça, Ele nos convida para participar da mesa dEle. Nenhum de nós temos merecimento de estarmos participando, ou vida espiritual para estarmos participando. Mas o Senhor nos convida pela sua graça, assim nós confessamos os nossos pecados e participamos do pão e do vinho. Então, como nós já fizemos, nós vamos então comer do pão e beber do cálice, sabendo que o Senhor Jesus, então, na noite que Ele vai embora, Ele pega o pão, parte e simbolicamente Ele fala que o corpo dele é partido ali na cruz por cada um de nós. Então, nós vemos Jesus fazendo isso. E também Ele levanta o cálice, mostrando para os seus discípulos que eles deveriam fazer todas as vezes que reunissem, porque Jesus morreu na cruz por nós. E assim, então, nós lembramos a morte de Cristo. E por isso é que nós estamos aqui. Se Ele não morresse na cruz, a Bíblia vai dizer que vã seria a nossa fé, né? A gente crê em quem? Mas, na verdade, irmãos, são dias de ataque ao cristianismo. Pode crer nisso. São dias difíceis que nós estamos passando, né? Vão querer diminuir Cristo, diminuir a igreja, diminuir Deus que nós servimos, mas você continue focado. Então, o Senhor, Ele fala para a gente participar do pão, comer do pão, beber do cálice, até aquele dia que Ele virá de novo. Nós fazemos isso pela fé, e assim, então, nós participamos do pão e do cálice. Antes de fazermos isso, vamos orar. E eu gostaria de pedir, irmãos, que aqueles que vão participar se colocassem de pé, tá bom? Para os irmãos ir já certo. A princípio parece que todos vão participar, mas gostaria que você ficasse de pé. Receba o pão, receba o vinho e segure nas suas mãos, e logo depois nós estaremos ingerindo. Senhor, como ministro do Senhor, nós abençoamos esses elementos, que eles sirvam a Deus para a nutrição espiritual da nossa fé. Que nós possamos relembrar ou lembrar a morte de Cristo, quando derramou o seu sangue ali na cruz por cada um de nós, quando partiu o seu corpo ali na cruz por cada um de nós. Nós queremos te agradecer por este ato de amor, um ato que não nos cobrou nada, apenas coloca a fé no nosso coração para que a gente creia, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu por nós e hoje nos dá tantos frutos do Espírito Santo em nossas vidas, a paz, o amor, a alegria, a esperança, e nós temos, Pai, de termos dias melhores, de estarmos com o Senhor. A hora que o Senhor terminar a obra em nós, Senhor, nos chamará para junto de Ti, e nós esperamos, ansiosos por esse dia. Aumenta essa ansiosidade no coração dos meus irmãos, aquele que não tem fé, que possa pedir fé ao Senhor, para saber que esse dia vai chegar, porque a Tua palavra é que diz, e o Senhor vai voltar e buscar a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que vamos participar desses elementos da ceia. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Podemos colocar de pé aqueles que vão participar. Vinho. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós fazemos em memória do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para relembrar, como nós já falamos, relembrar a morte do Cristo, que um dia nos amou na cruz e derramou seu sangue precioso por nós.
E nós queremos então dizer que o Senhor nos ama, e é por isso que Ele morreu na cruz por nós. E nós queremos manifestar a nossa fé através do testemunho que cada um de nós podemos fazer. E é claro que nós vamos anunciando a Cristo até aquele dia em que Ele virá de novo para nos levar e para nos dar uma morada eterna, irmãos. Estava vendo uma frase esses dias e a pessoa dizia assim, sabe por que aqui tem canseira, tem enfado? É porque não é o nosso lar verdadeiro. O dia que a gente ter o lar verdadeiro, o Senhor vem e enxugará toda a lágrima do nosso olho, né? E nos vai fazer mais do que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Então nós cremos nisso e queremos ver a cada dia a mão do Senhor sobre a nossa fé, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual somos nós responsável para... eu uso uma palavra, não sei onde que eu li, mas a pessoa diz assim, para nós povoarmos o céu, né? Nós somos responsáveis, ou seja, através da evangelização, convidando outros para ir a algum lugar ou irem conosco para o céu, junto com Cristo. Então, irmãos, diante disso, comamos do pão e bebamos do cálice até aquele dia que o Senhor virá de novo. Podemos assentar? Eu quero inverter aqui de novo a minha liturgia 12, passar para cima depois da ceia e ler um texto da palavra de Deus que é 2 Timóteo 1, enquanto os irmãos recolhem os cálices aí, de 1 a 13, os estímulos e combate da fé e no sofrimento por Cristo. Com essa leitura, irmãos, gostaria de dizer que nós estamos felizes, viu, Helena? Cadê a Helena? Está lá, saiu. Então, nós estamos tristes, se os irmãos concordarem comigo, e felizes também, né? Mais triste ou mais feliz? Não sei, mas nós estamos tristes e felizes. Triste porque você vai embora, né? E feliz porque Deus está encaminhando. Vocês oraram por isso, né? Nós sabemos, nós que acompanhamos. Então, essa palavra aqui que Paulo está dizendo a Timóteo, William, gostaria que você recebesse. Anota na sua agenda e depois você vai ler lá quando você tiver. Puxa, o pastor Bento leu isso aqui para mim, né? A gente marca. Então, estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado a serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acho dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também ele obtenha a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar a si mesmo. Então, William, nós que andamos há muito tempo, temos bastante história para contar juntos, né?
E eu fico feliz porque podemos acompanhar desde lá, quando você entrou, chegou no conselho, né, para ir para o seminário, depois ser ordenado. Então, teve toda esse trajeto. Nós lemos essa palavra. Fortifica-te na graça do Senhor. Né? Sabemos que você vai para Joinville, a mudança está pronta, casa está pronta, então que Deus abençoe vocês, né? A Márcia não pôde vir porque não está bem de saúde, então nós aqui enviamos o nosso manifesto de agradecimento a vocês, né? E o William tem ajudado muito o nosso presbitério, muito mesmo, vai fazer falta, viu, William? Você sabe disso. Então, inclusive essa semana nós temos uma reunião para fazer aí online e ele que vai formatar toda essa reunião. Hein? Então, que o Senhor abençoe. Gostaria de chamar aqui na frente a Edna, a Jaque e vamos chamar rapidão, gente. Vamos correr com o culto aí. Chamar aqui na frente também o Júlio, para representar os oficiais. O irmão José já veio, já deu as boas-vindas ao nosso irmão. Rapidão. O William também, vem aqui à frente, William. O William vai receber 3... a Helena também, a Helena está ali. Esse aqui... Júlio, chega aqui. Esse aqui é do nosso irmão William. Se os irmãos puderem bater foto aí, tá bom, eu agradeço. Para a gente colocar no Instagram. Ó, Instagram. Edna. Para Márcia. E para Helena, tá bom? Então, diante disso, irmãos, isso daí, William, não é nem tudo aquilo que você poderia receber da igreja. Né? Então, mas isso soma, queremos demonstrar o nosso amor por vocês, pela sua família, que tanto nos ajudou e que vai continuar nos ajudando, porque daqui lá nós vamos ligar para você, né? Principalmente eu. Então, que Deus abençoe, tá bom? Eu peço que entregue aí primeiro pela ordem, né, pelo chefe da casa. Aquele que manda na casa, hein, Silvia? Aquele que manda. Aí depois também para Márcia, a Edna, né? Leve o abraço para Márcia. E depois para Helena, né? Vamos orar, pedir para a Edna fazer uma oração pela família, que vai deixar a Edna, que também tantas vezes já mudou de casa, já foi, viajou, né? Só quero falar que vou sentir muita saudade de vocês e a gente vai se falando, a tecnologia hoje nos aproxima, né? Que Deus abençoe ricamente você, William e sua família. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse período de convivência com o pastor William, com a sua família, com a Helena, com a Márcia, pessoas muito queridas, ó Pai, do nosso meio, ó Pai. Que o Senhor acompanhe aonde quer que eles estiverem, ó Pai. Que vá, Senhor, com o nosso amor, com as nossas orações. Que o Senhor possa estar abençoando e com esse amor eles também possam ser recebidos em Joinville, ó Pai. Que eles sejam uma bênção, Senhor, com todas as pessoas que eles forem conviver. Que o Senhor possa estar preparando o seu trabalho e a sua obra, Pai. Eu agradeço e entrego, Pai, essa família em teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, então, em nome da SAF, em nome da igreja, nós aqui, então, manifestamos o nosso profundo amor por essa família. Filho daqui, né? Então, agora vamos convidar o reverendo William para estar aqui à frente, para a gente ouvir a palavra de Deus.
Foi? Graça e paz, queridos irmãos. Fico muito feliz pelo carinho recebido de cada um. Minha esposa, como o reverendo Bento, não pôde vir, porque nós estamos nesse processo de mudança e a minha casa está parecendo uma despensa da Eucatur, tem caixa para tudo quanto é lado. E nós somos extremamente alérgicos, então ela está com alergia atacada, ela ficou constrangida em vir, e talvez os irmãos ficarem constrangidos porque fica espirrando, e nessa época de pandemia, todo mundo fala que é Covid, então ela ficou com medo de deixar os queridos irmãos constrangidos, mas quero deixar aqui o abraço da minha esposa a todos vocês, quero deixar aqui também o meu abraço a cada um. Reverendo Bento sabe o grande carinho que eu tenho por ele, ele foi mais do que o meu pastor, mas um grande amigo. A Edna sabe o carinho que eu tenho por ela, uma grande amiga, uma companheira, sempre esteve com a minha família também. São pessoas que nós temos na história nossa e a gente carrega aí para o resto da vida amizades tão queridas. Obviamente, cada irmão aqui sabe o carinho que eu tenho por cada um. Às vezes que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, a Raquelzinha, a Vinícius, a Jaque, né? Até a atenção da Jaque eu já chamei algumas vezes. Jennifer sabe o carinho que eu tenho. Enfim, todo mundo aqui sabe o quanto eu tenho um grande amor por esta igreja. Aqui os irmãos sabem que eu nasci, aqui os irmãos sabem que eu cresci, aqui eu namorei, aqui noivei, aqui eu fui também chamado ao Sagrado Ministério, aqui o reverendo Beto, eu tive a honra de ser tutoriado por ele, e não falo por falar, ele sabe que eu sou muito honrado por isso. Então, se eu for contar toda a história aqui, eu acho que eu vou passar muito tempo, mas os irmãos tenham certeza que eu amo muito esta igreja, tenho mais do que um carinho, um amor muito grande por cada um. Jorge, quantas vezes, né, Jorge? O moleque dei trabalho, né? E dentre tantas, a gente tem uma amizade muito boa, né? Pessoas que já foram, como o Emerson, que nós às vezes nos encontramos quando ele vem para cá. Enfim, temos muita história, né? Silvirano também, quantos anos me conhece, né? Quantos anos também já puxou a minha orelha quando moleque. Enfim, você vê, temos histórias muito boas aqui para contar. Que os queridos irmãos recebam aí o meu abraço, recebam a minha gratidão por cada um, o carinho que eu tenho por cada um de vocês. E que o nosso Senhor continue, trazendo aí sempre aos nossos queridos irmãos esse amor com todos que passem por aqui. Que o nosso Deus continue nos abençoando ricamente cada vez mais. Essa noite, o reverendo Bento me concedeu essa oportunidade e quero aqui trazer uma mensagem para os irmãos que durante a semana eu vim meditando e essa mensagem falou muito ao meu coração e eu peço a Deus que ela fale ao coração dos irmãos como falou comigo. Hoje eu gostaria de fazer a leitura com os queridos irmãos lá em Lucas, no capítulo 22, e gostaria de ler com vocês apenas os versículos 19 e 20. Eu trouxe também aqui, devidamente escrito, Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. Se os irmãos assim puder, gostaria que colocassem em pé e nós fizéssemos uma leitura uníssona de apenas esses dois versículos. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Leiamos assim como está na palavra do nosso Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice e Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado é teu santo nome. Senhor, nós
já tivemos o momento de colocar diante de Ti as nossas falhas, os nossos erros. Nós já tivemos o momento, ó Pai, de participar desse momento tão sublime, Senhor, que é participar da ceia. Este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Tivemos o momento, ó Pai, de podermos agradecer, porque o Senhor nos concedeu de forma de graça o prazer de sermos Teus servos. Te louvamos pela vida de cada um que está aqui essa noite. Cada um veio aqui louvar o Teu nome, veio aqui, ó Pai, ouvir a Tua voz. Ó Senhor, te agradecemos por aqueles que irão ouvir a mensagem posteriormente. Que a Tua gloriosa mão esteja sobre cada um e que todos sejam edificados, ó Pai, com esta mensagem. Que o Senhor, ó Pai, nos dê o entendimento aos olhos da Bíblia. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, podemos aceitar, meus queridos. Então, fizemos a leitura de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. E aqui fala sobre a ceia do Senhor. Bom, quero iniciar este momento tratando de algumas coisas muito importantes. Primeiro, como é que foi instituída a ceia? De que forma que a ceia iniciou? Como que começou? Bom, dentro desse tema, nós sabemos que a ceia foi instituída por Cristo, pelo nosso Senhor e Salvador. Sabemos também que anteriormente encontramos na Bíblia, e aí nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 12, ver o que acontecia quanto à relação da Páscoa. A Páscoa ela é a comemoração mais importante que os cristãos têm nos dias de hoje, e também se era comemorado naquela época. Também era colocado diante de Deus e era sacrificado animais diante do Senhor. E era escolhido um cordeiro que fosse perfeito, um cordeiro que não tivesse nenhum defeito, para que ele fosse sacrificado. Então, nos dias de hoje, nós podemos dizer que a Páscoa é o momento mais importante em que um cristão tem. A Páscoa deveria ser o momento em que o cristão se reunisse e aguardasse com muito anseio por este grande dia. Mas o que essa palavra Páscoa significa para nós? Qual é o significado? De onde que vem? Como que surge isso? Se nós olharmos na Bíblia hebraica, a Páscoa ela tem como o significado o nome Pesach. Pesach tem um grande significado que é trazer, que é pular, que é passar, que é continuar. Pesach é um substantivo e ele vem do verbo pis. Todo mundo sabe que no hebraico nós não temos as vogais, nós só temos apenas as consoantes e as vogais são colocadas quando nós falamos. E quando nós observamos esse significado, nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, a Páscoa, ela é o ritual ou é uma celebração da onde nós vemos a primeira festa que era dada no antigo calendário bíblico, como nós encontramos, eu disse anteriormente, em Êxodo capítulo 12. Mas nós temos também um segundo significado. E esse significado é a vítima do sacrifício. Mas o que é essa vítima do sacrifício, meus queridos irmãos? É o Cordeiro Pascual, como encontramos também em Êxodo capítulo 12. Quando nós fazemos a leitura de todo o Êxodo, capítulo 12, nós temos esses dois significados muito aparentes, explícitos, colocados diante de nossos olhos. Na Escritura Sagrada, nós vemos como é importante o nome, o significado de cada nome e o que traz por trás desse nome. A Páscoa tem um significado extraordinário na vida do cristão. Quando nós puxamos a Páscoa e vemos esse verbo, como eu disse anteriormente,
que nós vemos aqui em Êxodo, também no capítulo 12, precisamente nos versículos 13, 23 e 27, e também encontramos em Isaías 31, 5, que é esse significado do cordeiro, que ele é morto, que o seu sangue é derramado para podermos receber o perdão dos nossos pecados. No sentido em que nós vemos, então, o passage, que nós temos, que é o nosso verbo, de onde nasce a Páscoa, que é passar por cima, que é saltar, que é significado tão importante que nós vemos, significado esse de movimentar, de caminhar, de passar por cima. E quando nós observamos essas ideias, elas estão muito aparentes nos versículos que nós citamos aqui de Êxodo, que quando eles matavam o cordeiro, se lembra que foi passado sangue no umbral da porta, e na época os anjos, eles iam para poder castigar os egípcios, que eram os seus primogênitos. Quando tinha aquele sangue, eles passavam por cima, então eles não sacrificavam, eles não ali imputavam aquilo que Deus havia prometido aos egípcios. E isso foi o povo Israel que recebeu essa grande bênção. E no período da Páscoa, os israelitas, eles relembravam de uma forma muito maravilhosa o milagre que Cristo fez. O milagre que o Senhor concedeu na vida de cada um. O milagre que Deus deu, de forma que Ele operou, salvando aquele povo da escravidão. Porque o povo ele estava sendo escravo pelos egípcios, ele estava sendo levado, e eles, quando foram levados, eles perderam até mesmo a sua religião, eles não podiam professar a sua fé, porque a fé professada deveria ser daqueles que eram os seus dominadores. Então eles sofreram muito com isso. E nós vemos relatos bíblicos, por exemplo, quando nós buscamos lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembre muito bem que até a forma de alimentar dele foram modificadas. Eles tiveram que alimentar conforme o seu rei havia ordenado. Então observe o quanto os dominadores, eles querem mudar a visão de um cristão, eles querem amarrar, eles querem exterminar, eles querem acabar com o significado que tem da morte de Cristo na cruz, do nosso Senhor. E isso é algo que nós precisamos relembrar, porque a Páscoa traz isso, e na época, para eles, relembrava o que eles passaram. Se lembre que eles permaneceram por volta de 430 anos no Egito. É muito tempo nas mãos de um dominador. Por 430 anos, uma boa parte desse tempo, eles foram dominados pelo inimigo. Eles tiveram que ser literalmente entrados dentro da escravidão em forma de humilhação, porque eles deveriam esquecer os seus costumes, esquecer aquilo que de fato eles acreditavam. Ou seja, mais uma vez nós vemos que desde o Antigo Testamento, sempre eles tentam apagar o que Deus é e o que Cristo fez nas nossas vidas. Isso não é de hoje. Sempre isso existiu. A religião, ela não podia ser professada pelos escravos. Os escravos não tinham a oportunidade de poder expressar o seu amor por Deus, de poder expressar o que eles de fato amavam e que eles queriam, porque eles estavam sendo dominados. Os egípcios, quando escravizavam, eles queriam que eles adorassem os seus deuses e não o Deus dos israelitas. Esse era o grande problema que estava acontecendo. Mas, enquanto eles estavam escravizados, eles clamavam a Deus, eles oravam, eles suplicavam, eles pediam ao Senhor
Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos livre dessa escravidão. Pai, nós te pedimos. Então, o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios estavam escravizados, estava chegando aos ouvidos de Deus. Deus estava ouvindo que eles estavam clamando pelo Senhor, que eles estavam suplicando pelo Senhor. E eles estavam ouvindo, Deus estava ouvindo a súplica de cada um deles. Quando eles continuaram a suplicar, Deus ouviu e Deus lhe deu o livramento. Deus lhe concedeu o livramento. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele entrega a sua vida. E quando Ele entrega a sua vida, Ele derrama o seu sangue. Ele leva sobre si todos os nossos pecados. Ele ressurge dos mortos. Ele vence a morte. E é Jesus quem institui o sacramento da ceia como um memorial da sua morte. Esse memorial da sua morte é para relembrar tudo aquilo que aconteceu no passado. É para nos lembrar o que irá acontecer no futuro. Porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Um dia Ele veio e Ele voltará para nos buscar. E um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, no banquete, ceiando com o nosso Senhor, para todo o sempre. Será algo maravilhoso, algo inesquecível na nossa vida, algo que nós não conseguimos mensurar, que é estar na presença de Cristo. Mas nós desejamos isso. Desejamos estar na presença do Senhor. Porque esse pacto que o nosso Cristo fez através da sua morte. Os escravos, eles foram libertos quando clamaram ao Senhor. Deus providenciou algo porque nós não seríamos capazes de pagar pelos nossos pecados. Nós não seríamos capazes de nos colocar diante de Deus pelos nossos próprios esforços e agradar a Deus. Precisaria de alguém perfeito, que não cometesse nenhum erro. E esse foi Cristo Jesus. Com a vida do Messias, chega-se então o fim da morte dos cordeiros que eram sacrificados e seu sangue derramado pelo nosso pecado. Porque não havia mais a necessidade de sacrificar cordeiro nenhum. Porque o cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado. Ele foi morto. O seu sacrifício foi único. O seu sacrifício tirou todo o pecado do mundo. Tirou todo o pecado do mundo. O que ele fez foi eficaz. Cristo foi perfeito. E isso é irrepetível. Por isso que Jesus institui o sacramento, como a ceia do Senhor, que é o memorial da sua morte, dessa volta gloriosa que um dia ele terá. E nós devemos almejar isso. Por isso que nós vamos utilizar esse tema, fazer isto em memória de mim. Desculpa, meus irmãos, a garganta secou, me perdoem. Tem uma garrafinha. Obrigado, me perdoe, irmãos. Então, dando continuidade, nós vamos trabalhar com o tema fazer isto em memória de mim. E nós vamos ver alguns pontos importantes. O primeiro que nós vamos olhar fica no versículo de 1:19, e nós vamos ver os símbolos do pacto. Que símbolos? E o que significa este símbolo? Qual é o significado disso para nós? Então, nós vamos trabalhar com esses. Primeiro ponto. O pão e o vinho, eles são os símbolos
do corpo de Cristo. O pão e o vinho têm um significado muito importante. O reverendo Bento acabou de dizer aqui que o pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho, o sangue derramado na cruz. Tem dois significados extremamente importantes nesses elementos, porque quando Jesus instituiu a ceia, esse sacramento, esse símbolo visível dessa graça invisível, nós temos a oportunidade de participar da ceia e presenciar isso. Cristo pagou um grande preço, um alto preço, um dos maiores preços para que isso acontecesse. Qual o preço que foi esse? Morreu na cruz por mim e por você. Qual o preço que foi esse? Levou todos os nossos pecados na cruz. Qual o preço que foi esse? Foi um preço que nós não seríamos capazes de pagar. Foi isso que Cristo fez. Cristo desceu do seu trono, se fez carne, andou entre nós. O Rei, Senhor dos Senhores, sentiu fome, sede, frio, foi humilhado, condenado por algo que ele não fez, por algo que ele não cometeu. Mas ele aceitou. Se lembre que quando Jesus, antes de ser levado, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se fosse possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua vontade. Imagine a dor que Jesus estava sentindo quando ele estava prestes de ser levado à cruz. Mas Cristo Jesus, ao ser levado à cruz, ele paga por todos os nossos pecados. O seu corpo e o seu sangue é derramado. E quando nós participamos da ceia, pela fé, nós somos beneficiados. Pela fé, nós nos aproximamos mais de Cristo. Pela fé, nós olhamos para essa linguagem dessa nova aliança que nós encontramos nos sinóticos. Você lembra que o apóstolo Paulo faz referência aos evangelhos, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo 25. Quando nós vemos também 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo faz referência a isso. Ele relata nas suas cartas o quanto Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós e como ele fez isso por amor a nós, morrendo a morte de cruz, para que a nova aliança fosse inaugurada. Para que essa nova aliança fosse instituída. A sua morte iminente, ela substitui totalmente a sua aliança feita na lei antiga. Quero deixar bem claro, Cristo Jesus, em nenhum momento, ele derrubou as leis, tá? As leis continuam vigorando. Vivemos debaixo da graça, mas também devemos obedecer às leis. Isso não caiu. Mas o que mudou aqui é que os israelitas não eram capazes, nós não seríamos capazes de agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Mas aqui nós temos Cristo Jesus, que morre por nós, que derrama o seu sangue. E é porque Cristo Jesus fez, pagou pelos nossos pecados, e como Ele nos comprou para a glória de Deus, nós temos a oportunidade de agradecer a Cristo pelo que Ele fez. É esse Cristo maravilhoso que nós amamos. Então a morte de cruz do Senhor, do nosso Salvador, trouxe alguns significados esses muito importantes quando Ele derrama o seu sangue na cruz por cada um de nós. E quero fazer destaque aqui a 4 significados. O primeiro significado que eu quero destacar aqui é que a ceia do Senhor, ela é um agradecimento. Observe como nós vemos no versículo de número 19. E tomando o pão, tendo dado graças. Tendo dado graças. Meus queridos irmãos, nós damos graças, isso é uma alegria, é uma festividade. Fazemos isso com amor. Agradecidos. Nós tomamos o pão. Jesus, Ele partiu. E Ele deu. Jesus não partiu o pão de uma forma
de que foi muito dolorosa, dizendo, olha o quanto isso é doloroso, o quanto a morte foi difícil. Mas ele estava dizendo assim, que isso aqui é para representar a minha dolorosa morte. É para representar os lamentos, os gemidos, mas com ações de graça, porque o que ele fez é perfeito, é bom, é agradável e não precisa ser repetido. Que maravilhoso é isso. Um segundo ponto que nós temos aqui, muito importante, é que a ceia do Senhor é uma comunhão. Olha o versículo 19. Vamos continuar. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Jesus, ele se refere aqui a uma coletividade. Jesus, ele está demonstrando o quão é importante essa coletividade. Meu querido irmão e minha querida irmã, a igreja deve se reunir para celebrar a ceia, e isso é um ato comunitário. Sabe que dá para entender por que a ceia não pode ser feita pela internet? Na sua casa, cada um em um ponto? Porque isso é um ato comunitário. Quando eles iam matar o cordeiro, eles se envolviam, eles chamavam outros, eles estavam presentes. Cristo, Deus quando instituiu que mandou que matasse o cordeiro e passasse nos umbrais, ele disse, olha, se na tua casa tem 3 pessoas, mas o cordeiro ele dá para mais, então faça as contas, chame o teu vizinho para que ele faça parte também. A ceia, ela é comunitária, por isso que é um momento de alegria, de gratidão a Deus, pelo que o Cristo fez a cada um de nós. Não dá para você tomar a ceia pela internet. Não dá para você fazer um drive-tour da ceia, porque perde o significado. Nós devemos nos atentar para que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a ceia do Senhor, ela é um ato comunitário. Por isso que é importante celebrar a ceia com todos os irmãos, estarmos presentes. É uma alegria muito grande quando nós fazemos isso. Mas nós também podemos ver que a ceia do Senhor é uma ordenança. Ela é uma ordenança e uma comemoração. Olha o que Cristo diz. Observe ainda no versículo 19. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Aí ele continua, fazei isto em memória de mim. O Senhor nos ordena fazer isso em memória de quem? De Cristo Jesus, pelo que ele fez. E olha que fantástico, o sacramento da ceia é para recordarmos quem Jesus foi. É para recordarmos quem Jesus é o que Jesus fez por nós e o que ele representa para nós. Jesus representa a salvação. Jesus representa para nós algo maravilhoso, que é aquilo que nós almejamos de um dia estarmos com ele. Jesus representa algo que ninguém pode nos dar, ninguém pode preencher, que é o ato de nós, um dia temos um corpo parecido de Cristo, e por toda a eternidade, louvar o nome do nosso Senhor. O que Cristo fez por você? Pagou os seus pecados e os meus. O que Cristo fez por você nos livrou da condenação eterna da qual nós merecemos. O que Cristo fez por nós é nos dar a vida eterna. Quão maravilhoso é o que Cristo fez por mim e por você. Meu querido irmão, a ceia do Senhor é algo tão maravilhoso, porque Ele nos deu a salvação e Ele nos é a garantia. A ceia do Senhor é a garantia. Observe o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós.
Jesus inaugura aqui a nova aliança, é a garantia de que no futuro o Senhor virá nos buscar. Nós somos aceitos não por aquilo que nós fizemos para agradar a Deus, não. Nós somos aceitos por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Por que nós vamos para o céu? Porque Cristo morreu por nós e porque hoje nós o adoramos, nós o amamos. Cristo provoca isso no meu e no seu coração, esse prazer de adorar, esse prazer de buscar, esse prazer de ter comunhão, porque pelo seu sangue nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos conversar com o Pai, nós temos a oportunidade de dobrar nossos joelhos e dizer assim: Senhor, estamos precisando cada vez mais de Ti. Nós podemos fazer isso sem intermédio de ninguém. E ainda mais, Cristo Jesus, quando Ele está lá no céu, Ele intercede por cada um de nós. Ele intercede, Ele é o nosso advogado perante o Pai. O dia que Cristo voltar, Deus olhar e vai dizer assim: estão condenados, Cristo vai dizer: não, eu paguei por cada um deles. Imagine Cristo dizendo para você: eu paguei pelos seus pecados, meu filho. Entrai-vos. Aquela porta abrindo, aquele banquete maravilhoso, você olhando para Cristo, Cristo lhe chamando, e por toda a eternidade nós iremos glorificar. A ceia, ela é um meio de graça, e ela foi nos dado de graça. Que bênção que é a ceia. A ceia do Senhor é um meio de graça que foi dado a cada um de nós. Meu querido irmão, é tão maravilhoso nós vermos e entendemos isso. O que Cristo fez. A ceia é um memorial do que o Senhor fez no passado e do que irá acontecer no futuro. Quão maravilhoso é nós olharmos para este Deus. Nós somos alimentados pela fé. E um segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é o significado desse pacto. Nós acabamos de ver aqui o que é esse símbolo do pacto. Mas qual é o significado dele? O que isso significa? O pacto, ele dependia, meu querido irmão, inteiramente, anteriormente, dos esforços dos israelitas. Os israelitas precisavam fazer algo para agradar a Deus. Os israelitas precisavam fazer algo para cumprir aquilo que Deus ordenou. Mas observe, nós não somos capazes de cumprir cabalmente as leis do Senhor. Nós não temos condições de fazer isso. Nós não somos capazes, não temos condições de cumprir a sua lei de forma integral, na sua integralidade. Se lembre que quando nós olhamos para Tiago, ele diz: se você cometer um erro de um mandamento sequer, todos os outros 9 foram também descumpridos. Nós não somos capazes. Mas o significado desse pacto é que Jesus, Ele cumpriu cabalmente, Ele foi capaz de conseguir cumprir tudo aquilo, as exigências de Deus, porque Ele é perfeito, Ele não comete erros, mas nós não somos capazes. Então Jesus, Ele introduz um pacto novo, essa classe de um relacionamento de Deus e o homem. Agora, quando Ele faz isso, nós temos essa liberdade de olhar para o Senhor, temos a liberdade de pedir para o Senhor, para que Ele olhe para nós. Essa nova aliança, ela foi dada através da morte de Cristo. A morte de Cristo foi algo maravilhoso, foi vicário. A morte de Cristo substituiu o Cordeiro, porque Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o Cordeiro sem defeito, Ele é o Cordeiro que completou a obra. Por isso que hoje nós não podemos sacrificar nenhum tipo de animal, porque Cristo Jesus é perfeito e fez isso por nós. Meu amado irmão,
Somente Cristo é digno de abrir os selos. Somente Cristo pode fazer isso. Nenhum de nós podemos. Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus derramou o seu sangue por cada um de nós. Esse pacto ele é muito importante. E o significado dele é que se não fosse por Cristo, se não fosse por intermédio de Cristo, nós estaríamos condenados. E Cristo assim o fez por cada um de nós. Meu amado irmão, essa nova aliança que foi firmada através do sangue de Cristo, ela foi derramada em favor de muitos. De muitos. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para cada um que está aqui essa noite, aquele que vão nos ouvir posteriormente. Ele não foi feito por todos. Ele foi feito por muitos. Só aqueles quem o Senhor escolheu. Por isso que nós estudamos sobre a predestinação. O sangue foi derramado por muitos, mas não por todos. Se você entende isso, o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Você entende que não haveria condenação se todos fossem salvos. Por isso que muitos são, mas não todos. O que Cristo fez foi perfeito e único. Eu gostaria de concluir dizendo para os queridos irmãos que a ceia do Senhor, ela aponta para o passado. A ceia do Senhor aponta para o que aconteceu anteriormente. A ceia do Senhor mostra tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi vivido. A ceia do Senhor nos mostra, quando nós olhamos para o passado, nós vemos a cruz. Quando nós vemos a cruz, nós vemos o sacrifício vicário em favor de nós. Nós vemos o sacrifício perfeito em favor de nós. Nós vemos aquilo que Cristo fez por mim e por você. Meu amado irmão, olhe que grande amor Cristo teve por mim e por você. Olha que grande amor Cristo tem por cada um de nós. Como que esse amor, ele não mexe no teu coração? Como que esse amor não molda você? Cristo morreu porque Ele nos amou. E Ele nos amou primeiro. Por isso que nós temos a oportunidade de olhar para Cristo e amá-lo verdadeiramente hoje. Dedicar a nossa vida a Ele. É uma alegria indescritível quando nós participamos da ceia do Senhor. Porque nós vemos o que Cristo fez e o que Ele fará. Nós vemos o que Cristo fez e o que Ele tem feito. Então nós vemos o passado, o presente e o futuro. Por isso que Cristo é perfeito. E Ele não comete erros. O Cristo crucificado trouxe para nós a salvação. O Cristo crucificado trouxe para nós a oportunidade de ceiarmos juntamente com os queridos irmãos. Lembrando do que Cristo fez, lembrando do que Cristo fará quando vier nos buscar. E assim, com Ele, por toda a eternidade, iremos morar. Nós vimos que a ceia do Senhor não é um sacrifício de tristeza. A ceia do Senhor é um sacrifício de alegria. Por isso que nós damos graças ao Senhor pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. E eu gostaria de deixar essa frase com os queridos irmãos. A frase que eu quero deixar com vocês é que o nosso Senhor, Ele não está no sepulcro. O nosso Senhor vive. E a ceia do Senhor tem um significado muito importante. E a frase que eu quero deixar com vocês é exatamente essa. Eu gosto muito de usar essa frase. Eu gosto demais, isso mexe muito comigo. Porque somente aquele que pela graça de Deus,
aprende a gloriar-se na morte de Cristo, será capaz de alegrar-se verdadeiramente na ressurreição do Senhor. Nós não temos como separar a cruz do quê? Da coroa. Por isso que nós não temos como separar a cruz e a coroa. Elas não podem ser separadas. Próxima vez, meu querido irmão, que nós tomarmos a ceia, se lembre o que Cristo fez. E tome essa ceia com alegria. Sinta no seu coração alegria. Glorifique a Deus com alegria, porque não estamos condenados, mas estamos vivos para a glória do Pai. Louvado é o nome do nosso Senhor. Que o nosso Senhor nos fortaleça, que Ele nos dê graça e que Ele continue nos abençoando ricamente cada vez mais. Louvado é o nome do nosso Deus. Amém? Quero convidá-los a orar mais uma vez, encerrando este momento que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a sua palavra. Meu querido irmão, oremos. Pai querido, é indescritível, ó Pai, quando nós participamos da ceia. É indescritível olhar para o que o Senhor fez. Nós estávamos condenados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos nenhuma ação, mas o Senhor desceu dos céus, se fez carne, passou, ó Pai, durante todo o momento conosco. O Senhor foi humilhado, preso, condenado de forma injusta. Quando o Senhor estava na cruz, todos os nossos pecados foi levado sobre si. O Senhor olha para o Pai e diz: Pai, por que me abandonastes? Mas Deus é perfeito, não podia compactuar com o pecado que Cristo estava levando, sem mesmo merecer, que eram os nossos pecados. Quando Cristo estava sendo humilhado, Ele olha para os céus e diz: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Obrigado, Senhor, porque o Teu sangue derramado nos concedeu a graça, de graça, e nos deu a oportunidade de sermos salvos. E hoje podemos olhar para a ceia e dizer: glórias ao nome de Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor, que é perfeito, que levou sobre si tudo. Glórias porque Cristo reina, venceu a morte. Quando nós participamos da ceia, é com muita alegria. É alegria porque somos salvos, é alegria porque o Senhor nos concedeu a graça de podermos em comunidade dizer: louvado é o nome de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações de forma indescritível. Obrigado porque quando abrimos a palavra do Senhor, nós ouvimos a sua voz. Obrigado porque quando nós lemos uma mensagem como esta, nós, ó Pai, somos encorajados a permanecermos firmes na fé do Senhor e participarmos da ceia até o dia que Cristo voltar para nos buscar. Que nós nunca nos esqueçamos
do que o Senhor fez por nós na cruz. E que nós, em motivos de alegria, gloriemos, porque Cristo vive. Louvado é teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Caminhamos para o final. Palavra de Deus nos nossos corações. Que o Senhor clareie a nós a cada dia aquilo que nós vamos fazer de exercício espiritual, como a ceia. Então, cantemos o hino de número 368. Eu lembro de Guia Lopes de Silva, esse hino. No último culto que eu fiz lá, eu cantei esse hino, viu, Ilha? Isso daí é uma oração nossa, por você, né? Por nós que vamos para algum lugar, né? Sabendo aqui de alguns irmãos que estão querendo mudar também. E eu gostaria, então, de estar também cantando esse hino aí, pedindo a Deus que Deus os guarde, né? Permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado, Deus os guarde. Entoemos esse hino como se nós fôssemos dizer um para o outro, e principalmente para o William que está indo hoje, né? Com a sua família. E nós, então, vamos despedir. Logo depois, o nosso irmão William nos fará impetração da bênção do Senhor sobre nós. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Vamos orar e receber a bênção, queridos irmãos. Pai querido, graças te damos por este momento de culto. Pelo seu poder e pelo seu amor, louvado é teu santo nome, ó Pai. Nos despedimos, partimos aos nossos lares. Mas vamos, ó Pai, saindo daqui cheio da graça do Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Durante a semana, nos ajude a sermos discípulos de Cristo. Durante a semana, que todos nós temos a oportunidade de glorificar o Senhor ao abrirmos os olhos e contemplarmos toda a beleza que o Senhor nos concedeu.
ao ouvirmos a sua voz, que sejamos, ó Pai, também não só discípulos, mas propagadores do teu evangelho. Louvado é teu santo nome. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém, ó Pai. Glória a Deus. Gostaria de pedir que o pregador vá até ali a porta. E nós temos um novo sistema agora de cumprimento, né? Ou você vai no soco, ou você vai no chute. Não leva literalmente isso não, tá? Ou aonde? Qual que é a outra parte? Cotovelada, né? Ele falou de comunhão aqui, a comunhão está mais assim agora, nessa nova realidade. Então, pedir o pregador ir lá na frente, lá na porta, para despedir dos irmãos. Boa noite a todos, Deus os abençoe, irmãos.